Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre sinais de alerta em pacientes com suspeita de obstrução gástrica e intestinal. Gastrointestinal, coloquei aqui no título. Então, quais são os sinais clínicos, né? O paciente não chega assim no consultório dizendo: oi, eu comi um corpo estranho. E às vezes o tutor chega e diz que comeu, mas esse não é o problema do paciente. O corpo estranho não causou obstrução e ele não requer necessariamente de um procedimento cirúrgico. Quais são os sinais de alerta, então, gente? Vômito de início agudo, sobretudo em animais jovens, é um dos sinais de alerta que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Posição de postura ou de prece, né, que é aquela posição em que o animal fica com a região torácica abaixada, os membros pélvicos levantados de forma a aliviar o desconforto abdominal. Massa ou estrutura palpável na palpação abdominal também é um sinal de alerta importante. Além disso, outro sinal de alerta importante, gente, é vômito e dor abdominal recidivantes. Como eu falei antes, gente, corpo estranho é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em obstrução gastrointestinal. Mas existem outras inúmeras causas. Quais são? Obstrução do fluxo gástrico por algum espessamento, né? E aí no estômago a gente tem a estenose pilórica benigna, que é uma causa de obstrução gastrointestinal. Geralmente ela é parcial, né? Não é uma obstrução total, mas dependendo da estenose pode se tornar total, tá? O corpo estranho, né? Que é super comum na rotina. Hipertrofia da mucosa do antro gástrico, que fica mais próxima ali à topografia de pyloro. Neoplasia ou doença infiltrativa não neoplásica, como pitiose intestinal, que é causada por um fungo, né? Mas pode causar massas intraluminais e que podem causar um processo obstrutivo parcial. E ainda mau posicionamento gástrico, né? Então, a dilatação vulvogástrica parcial, que pode ser ainda mais difícil de diagnóstico, porque ela nem sempre causa sinais clínicos claros, também são causas de obstrução gastrointestinal, tá? Mas aí aqui é um contexto mais específico, tem sinais clínicos mais claros, né? De dilatação gástrica, timpanismo, muita dor, tá? Mas a dilatação vulvogástrica parcial ela pode ser meio parecida com uma apresentação de corpo estranho. No intestino, o que a gente pode ter? Corpos estranhos, né? Que eu já vou mostrar um caso aqui para vocês. Objetos não lineares e lineares, né? Tanto corpo estranho linear quanto não linear. Não linear é que não corpo estranho linear é tipo corda, fita, que ele é linear. E não linear é qualquer coisa que não é linear. Uma bolinha, um caroço de pêssego. Eu vou lembrando de casos que eu já atendi, né? Meia, espuma de sofá, de colchão, isso eu já atendi alguns casos assim, que embolou aquilo com pelo, com cabelo e formou tipo um enterólito em equinos, né? Neoplasias, elas podem invadir de forma intraluminal o intestino, né? Ou a região do piloro e também causar apresentação clínica de obstrução, e é uma obstrução, né? Só que aí não é por um corpo estranho, tá? Intussuscepção, que é quando uma alça intestinal invagina dentro dela mesma, causando um processo obstrutivo. E ainda cicatriz de cirurgia prévia, ou lesão por um corpo estranho prévio, mas é mais comum por cicatriz de cirurgia prévia intestinal, tá? Também pode causar estenose e obstrução gastrointestinal. Eu acho que eu esqueci de falar da característica clínica. Quando tem obstrução total, gente, e corpo estranho, é muito comum que o vômito ele seja muito frequente. Vomita pra caramba. Não é aquele vômitozinho, hoje vomitou uma vez, daí amanhã vomitou mais 3, daí depois 5 vezes, depois que aumenta. Costuma ser muito rápida a evolução em vários vômitos, tá? Então, vômito, dor abdominal que vai e volta, tem inúmeras outras causas, tá? Eu deixei aqui uma lista de causas só para vocês relembrarem e a gente fazer uma revisão de diagnóstico diferencial. Então, uma doença do disco intervertebral pode mimetizar a dor abdominal e confundir no exame físico. Uma presença de um abscesso na região cutânea musculoesquelética, próxima à região abdominal também. Então, não necessariamente uma dor que parece abdominal, ela é abdominal.
Doenças do peritônio, como peritonite séptica, também é uma causa importante de dor abdominal. Tá? O uroabdômen também é uma causa importante de dor abdominal. Adesões e aderências de estruturas gastrointestinais também podem causar dor. Ainda no sistema gastrointestinal, além do corpo estranho que a gente está falando aqui, neoplasias e coisas que causam obstrução gastrointestinal, tá? Úlcera gastrointestinal, neoplasia, isquemia por torção intestinal, espasmo intestinal, uma contração excessiva, um aumento da motilidade gastrointestinal também pode causar dor e vômito. Tá? Doenças hepatobiliares, como hepatite, colelitíase e colicistite, também causam esses sinais. Pancreatite é um importante diagnóstico diferencial, né, para vômito profuso e dor abdominal. E aqui mais uma lista gigante de outras causas que não é o objetivo da aula aqui de hoje. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: você tem um sinal clínico, vômito agudo, profuso e dor abdominal, tá? É corpo estranho? É processo obstrutivo? Não sei, tem inúmeras outras causas. Então é isso que a gente precisa ter em mente na hora de fazer essa investigação. E por isso, para deixar aqui a nossa aula bem prática, eu trouxe um caso clínico para contextualizar melhor essa questão dos sinais de alerta. Tá? O caso é o Baki, um cão Golden Retriever de 11 meses. Então, um Golden de 11 meses, né, é aquele cachorrinho que costuma comer tudo que vê pela frente. E aí o relato do tutor era que o animal tinha apresentado vômito nos últimos 4 dias, muito vômito, e nos últimos 2 dias ele apresentou piora. Mas como o Baki já tinha tido outros vômitos, porque ele comia de tudo, eles tentaram ver se melhorava fazendo tratamentos por conta própria. E aí o tutor deu omeprazol e Engove. Como ele viu que não melhorou, os vômitos só pioraram, ainda demorou 4 dias para trazer, ó o perigo, né? Ele resolveu trazer para consulta. Ele era vacinado com vacina ética, comia uma ração de boa qualidade, era envenenado, usava ectoparasiticida, todos os outros cuidados ok. Segundo o tutor, o Baki era aquele Golden virado numa energia pura. E quando ele chegou no consultório, ele estava apático, cabisbaixo, ficou quietinho na mesa, não abanava o rabo, não se mexia, pouco reativo. Tá? Só aí já é um sinal de alerta. Tá? Então a gente tem que olhar para esse contexto também de qual é o comportamento normal desse paciente. Temperatura estava normal, 39,1, frequência cardíaca 120, respiratória 30, pressão arterial sistólica 110, as mucosas estavam normocoradas, o TPC menor que 2 segundos, o turgor cutâneo estava levemente alterado e ele tinha dor abdominal moderada, mais evidente na região epigástrica. Não era uma dor absurda, assim, era uma dor moderada. Tá? Quando eu palpei o abdômen, eu senti uma estrutura, ela parecia circular, estava em topografia mesogástrica e a dor parecia mais epigástrica, então era mais cranial, mas essa massa era na região mesogástrica. E quando eu palpei ele vomitou assim, ó, sabe aquele vômito em jato que não deu tempo nem de eu me afastar, ele me molhou de vômito, um vômito muito grande, muito intenso, assim, muito forte o jato de vômito na hora que eu palpei, tá? Então, diante desse histórico, um cachorro que come tudo pela frente, a gente precisa investigar melhor a possibilidade de corpo estranho, tá? Como que investiga? Exames de imagem, tá? Qual é o exame que dá mais informações e identifica melhor a presença de corpo estranho? A ultrassonografia de abdômen. E eu tô mostrando um raio-x aqui na tela para vocês, né? Por quê? Esse caso aqui foi atendido no Hospital Escola, que eu trabalhava, que é o HVU da Unibave, e no dia o ultrassom não estava disponível na hora que o cachorro chegou. E aí era um atendimento com os alunos, e vamos radiografar primeiro, ver o que a gente encontra, daqui a pouco o pessoal dos equinos devolve o ultrassom e daí a gente faz o ultrassom. Então aqui, ó, foi identificado uma dilatação de alças intestinais e uma população mista de alças intestinais, né? Essas alças intestinais aqui, o estômago, o antropilôrico, mais dilatados, e aqui uma população de alças não dilatadas. Então, essa população mista de alças intestinais, essa radiografia aqui ficou ruim, tinha que ter pego mais caudal, mas
dá para ver aqui, né, que a gente tem uma população mista de alças dilatadas com alças não dilatadas. É bastante sugestivo de corpo estranho. Ao invés de partir para um exame de radiologia contrastada, que ele é bem mais demorado, né, e pode atrasar a decisão em relação ao procedimento cirúrgico, depois que você usa o contraste, vai fazer uma intervenção cirúrgica, abrir o trato gastrointestinal, se extravasar tem mais risco de peritonite. Eu optei por fazer a ultrassonografia, o ultrassom voltou, ele estava no setor de grandes com os equinos, e no ultrassom, vou mostrar de novo aqui, não sei nem porque que eu desvirei a câmera. Na ultrassonografia, foi visualizado aqui, ó, essa estrutura hipirecóica, ela formava sombra acústica, e todas as alças intestinais craniais a essa estrutura hiper com sombra acústica, elas estavam dilatadas. Tá? Então, isso é característico, sugestivo de processo obstrutivo na ultrassonografia. Então, esse é um caso clássico, né? Nem todo caso é assim lindo, clássico, onde o tutor diz que o cachorro come de tudo, no exame físico tem dor abdominal clara, vômito profuso. Aqui é o cavalo, é o classicão, e no ultrassom bastante clara a imagem também, no raio-x também. Foram feitos os exames pré-anestésicos, tá? Esses exames já mostraram que o BAC estava um pouco desidratado, o hematócrito estava aumentado, clinicamente ele estava desidratado, tá? Tem uma trombocitopenia muito leve, na verdade, nem dá para considerar aqui, né, de 200 para 199 mil, e ainda não tinha leucocitose, neutrofilia, desvio à esquerda, tá? ALT, creatinina, fosfatase alcalina e ureia normal, FA normal para um cachorro de 11 meses, né, o valor de referência é diferente, até 3 vezes o nível, 3 vezes 150 até 450 em filhotes é considerado normal para fosfatase alcalina. Tá? E qual foi a nossa conduta nesse caso, gente? Hidratar o paciente, né, para que ele fosse para a cirurgia em melhores condições, diminuindo o risco anestésico. Então, foi feito fluido para hidratar, corrigir essa desidratação. Foi feita também analgesia, porque ele estava com bastante dor, tá? Também usei o maropitante para controle de vômito. Ele estava vomitando muito, tá? Então, para dar conforto e estabilizar ele para entrar em procedimento cirúrgico, eu fiz o antiemético. E aí vocês podem perguntar, prof, mas maropitante não é contraindicado em animais com suspeita de corpo estranho? É contraindicado. Tá? E por que eu fiz? Por que o maropitante é contraindicado? É porque ele é tão potente como antiemético que mesmo tendo um corpo estranho, quando usa o maropitante, as chances são que esse animal para de vomitar e não manifesta os sinais clínicos. E aí, isso mascara o quadro clínico e aumenta o risco de perfuração gastrointestinal, porque o animal vai melhorar um pouco, mas ele está lá com o corpo estranho. Então, fazer o maropitante sem uma análise diagnóstica ampla, fazer os exames de imagem e ter certeza que não tem corpo estranho é contraindicado. Mas eu já sabia que tinha corpo estranho, a cirurgia já estava esquematizada, agendada, ele foi operado no mesmo dia, só estava estabilizando para ele ir em melhores condições para a cirurgia. Então, nesse contexto, pode fazer o maropitante. O que tu não pode é usar o maropitante sem saber se tem corpo estranho em uma situação onde há sinais de alerta, como nesse caso, porque aí você pode mascarar esses sintomas e o corpo estranho não ser identificado precocemente. Foi feito também a antibiótico terapia profilática, porque ele ia entrar em procedimento cirúrgico. Foi encaminhado para laparotomia exploratória. Foi necessária a interotomia. Tá? E aqui está a bolinha de tênis, ó, toda esmagada. E aqui ele evoluindo bem depois da cirurgia, feliz e faceiro, já querendo comer outra bolinha. E aqui ele teve alta. Aqui foi 3 dias de pós-operatório, teve alta, foi embora. Você não vai comer de novo essas coisas, hein? Certo, gente?